O nome do livro é Terapia Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática, Judith Beck. Se você colocar assim, ó, TCC e o nome Judith, você já acha. Oi, Mafê. Oi, gente. Vocês estavam falando de profissionais, né, que falam sobre o livro. A Ana Polak, que eu gosto muito, tem um videoaula para cada capítulo no YouTube. Então, para quem não tem tempo de participar de grupo, mas tem interesse no conteúdo, vou escrever aqui. Ana Polak. É bem legal. Obrigada pela indicação. Eu achava que ela só fazia de psicopatologia. Não lembrava que ela fazia TCC, não. Ela tem de todos Obrigada. os capítulos desse livro, é bem legal. E é gratuito, né, no YouTube. Então, Um outro que também é bem interessante é o Diego Falco. Não sei se vocês conhecem. Ele é bem didático, bem prático, assim, focado na. Aprende para trabalhar, sabe? Aprende para atender. Eu acho que ele é necessário. É menos profundo, mas muito necessário também. É um tipo de estudo que eu acho necessário para gente que está muitas vezes imbuído de muita teoria na faculdade e não sabe nada de prática, né? Eu acho que o Diego Falco é fundamental no cenário aí das Vou dar uma TCCs. olhadinha, não conheço ele, não. Tem dois Diegos Ele famosos da tem TCC. canal, ele tem canal no YouTube. Ele tem um para profissionais, um para pacientes. Ele é um cara branco, cabelo loiro e magro, na minha Ah, lembrei percepção. quem é agora, porque de nome eu não lembrava, não. Tem o Diego É Gomes muito também. legal. Diego Falco. Ele é bem interessante para pensar o prático. Eu só não acho ele muito profundo nas discussões, mas ele é bem compreensível. Enfim, críticas não quer dizer que, né, ele não seja bom, mas eu acho que é interessante. Isso, Diego Falco. Isso. Juliana Blum, que tá aqui. Olá, Juliana. Olá, tudo bem? Tô bem, e você? Tá bem também? Tudo bem. Tem esse Diego Falco, tem o Diego Gomes também, da Academia Serpici, que inclusive ele faz resumos. Resumo não, aula por capítulo da livro da Judith Beck, TCC. Então, se você quiser, você pode ver a aula da Ana sobre o capítulo 1, aí você vê a aula do Diego, capítulo 1, aí você vai ter muitas aulas. Enfim. Gente, bom, podemos começar o encontro 2, pode ser? A Gabriela Afonso é uma gracinha, muito incrível, muito gostoso ouvi-la falar e ver também. Enfim, maravilhosa. Tudo isso no YouTube, né? De graça. Importante lembrar. Verdade. A Gabriela Foz tem uns vídeos de psicoeducação bem legais, eu achei. Que é problemas assim que você vê no cotidiano. Qual o sobrenome do Diego, Yuri? É. Diego Gomes. É, Diego Gomes, Academia. Temos uma blogueira Ju, adoro esses cupons da Dux. Não, é verdade, gente. Patrocinado. Querem saber uma rotina produtiva? Para que eu tô com vergonha. Não, não, só um adendo, gente. Aqui na UF tem muita gente que faz, que tá, tipo assim, bombando ali. Tem a Nath fazendo os rios, tem a Luana também, que é a da diretoria, né? Tem parceria com a Artimed, tem a Ju, tem a Nath também. Enfim, tem muita gente. Tem uma galera boa. Bom, gente. Tem só uma última dica: o ABC da TCC no Instagram, e é um site também. É muito bom, tipo, muito bom e custo-benefício é excelente. Para quem está começando, é ótimo, principalmente para estudantes, né? Muito bom mesmo. ABC da TCC. Show, beleza. Ó, várias recomendações no início para vocês terem acesso. Então, bora lá. Gente, chegamos ao nosso encontro 2. Lembrando que o capítulo passado. Capítulo, tô falando de capítulo. O encontro passado a gente falou sobre as questões, né, de o que fazer na primeira sessão, o primeiro contato e tudo mais. E hoje a gente decidiu falar um pouco sobre a psicopatologia. A gente vai contar um pouco do caso, né? Seguindo sempre aquele caso. Então a gente tem aquela ideia de pegar um caso clínico, que a gente está estudando agora o caso do João, 38 anos, sexo masculino, casado, médico, reside com esposa e dois filhos. Esse é o nosso caso clínico. Lembrando que quem ainda fala, onde está esse caso clínico, para eu ler inteiro,
tá lá na descrição do grupo, ok? E aí lá na descrição você tem acesso ao caso clínico, e é esse caso que a gente está discutindo. Então a gente pega o caso clínico e a partir dele a gente fala de conceitos, fundamentos, técnicas da terapia cognitiva comportamental. Show? Beleza. A gente, na última aula, né, a gente acabou conversando bastante e teve alguns pontos ainda que ainda não foram falados. Então eu só queria finalizar com um tema que eu acho super legal. Inclusive eu vou pedir a participação de vocês nesse momento agora, que é o seguinte. Imagina que chega o João, né, na sua clínica e ele não sabe nada de psicologia, ele não é da área da psicologia. E ali você chega um momento que você tem que explicar para o João o que é a sua abordagem, o que você faz, qual que é a sua abordagem. Aí eu queria perguntar para vocês, se alguém perguntar para vocês que não é da psicologia e perguntar o que é a sua abordagem, como que ela funciona, o que vocês falariam? Aí quem quiser pode comentar nos comentários ou também ligar o microfone. Ivanilda, pode falar. Acho que a primeira coisa que eu falaria é que ela é amparada no modelo cognitivo, e explicaria o modelo cognitivo, né? Enfim, que as nossas emoções, o que a gente sente, né? Não necessariamente vem de fatos, e sim das interpretações dos fatos. Hoje eu não concordo muito, porque tem a DBT ali dizendo que fatos provocam emoções diretamente, mas enfim, se fosse para explicar a TCC, eu iria por esse caminho do modelo cognitivo. Legal. É legal também, interessante. Mafê, você quer falar, você gostaria de falar? Como seria uma explicação de que é uma abordagem? Isso é muito interessante também, porque eu acho muito legal, né? Quando a gente se insere tanto na psicologia, que às vezes o termo abordagem fala assim, mas peraí, o que é uma abordagem? Você gostaria de falar, Mafê? Eu falo, gente, que um ambiente com muitas pessoas, né? Normalmente eu sou super tagarela nos outros contextos que a gente se vê aí, mas aqui eu tô meio com vergonha. Mas é uma pergunta que acaba surgindo no Instagram até às vezes, e eu acho que eu explicaria que são as lentes que o psicólogo usa para enxergar a demanda que você está trazendo, né? Explicar o que seriam essas lentes, trazer analogia com óculos mesmo e como ele permite a gente enxergar melhor ou de diferentes formas. E, enfim, traria que existem várias formas, né, de fazer isso, e depois eu faria que nem o Lucas também, ia trazer o modelo cognitivo para psicoeducar, se a pessoa tiver interesse. Se ela não tiver interesse também, eu não sei se eu insistiria muito nesse ponto, não. Lucas? Eu tenho costumado hoje em dia também explicar um pouco, claro, numa linguagem acessível, o que é a psicologia baseada em evidências, então que é a TCC, as evidências que ela apresenta, claro, de um jeito bem acessível, bem útil, né, para o paciente. Então, por exemplo, a gente viu a sessão de avaliação no encontro passado, e aí vamos supor que a primeira hipótese seja TAG, e aí a gente tem a informação de que, né, atualmente TCC é padrão ouro para TAG, então explicaria um pouco sobre o que é padrão ouro, por exemplo, nesse sentido, em psicologia, e como que que a gente ia conduzir esse processo. Eu gosto de falar muito da transparência, de uma dinâmica de feedbacks, e que não vai ser, por exemplo, uma sessão em que você fala a sessão inteira e o psicólogo lança uma frase de efeito ali e faz tenta fazer uma cara neutra e aí a pessoa vai para casa com aquilo encucada, que é uma sessão dialogada em todo momento. Falo também que é preciso fazer sentido para a pessoa e caso algo não faça em algum momento, ela tem total liberdade de falar. E aí eu acho que nisso eu já vou trabalhando o vínculo para a pessoa se sentir à vontade e dizer assim, eu não gostei disso, Felipe. Tipo, isso aqui não fez sentido. E aí é muito interessante como mesmo pessoas que têm um padrão mais tímido vão conseguindo se desenvolver e ficando à vontade nesse espaço delas quando eu vou deixando isso bem claro, assim, desde o primeiro momento. Tipo assim, tem método de trabalho, mas ele precisa fazer sentido para você, para nós seguirmos juntos. E quando não fizer, me fala, para a gente construir um sentido. Ou não faz sentido a gente estar aqui, né? Aí já vai alinhando também expectativas também, né?
do paciente. Enfim, muito bom. Interessante. Maria? Não, eu ia concordar com tudo que vocês disseram, mas também adicionar que quando explicasse o modelo das cognições, né, falar que, bom, você, tipo, aprendeu, os seus pensamentos, eles vêm de algum lugar, né, e você aprendeu toda a sua vida como o mundo funciona, e isso aborda, falar das distorções, né, então, assim, isso aborda distorções, e caso você esteja se sentindo mal, querendo, é aqui que a gente tem um espaço para falar disso, né, então, sempre abordar também que essa visão de mundo que ela é construída, que a gente pode ter novos horizontes e ampliar esses horizontes na terapia, que é para isso que a gente está aqui também, porque um discurso que eu acho muito interessante é que a pessoa tenha você construir desde esse primeiro momento, né, uma expectativa positiva sobre o processo de terapia, e eu acho que perpassa você explicar isso, né, que a terapia ela vem para dar ferramentas para criar soluções, e eu acho que isso também é um diferencial que é da TCC, assim. Muito legal, muito bem pontuado. Essa questão de promover esperança, né? Porque imagina, a pessoa chega na terapia e aí ela, sabe, você dá uma segurança no sentido, olha, vamos ali, vamos desenvolver, dar um futuro promissor, digamos assim. Eu acho que é muito importante. Eu acho que auxilia também muito na motivação do paciente, né? É bem interessante. Algumas pessoas comentaram aqui no chat, e sim, eu coloquei tipo um print, que é muito comum, assim, a pessoa falar, seu psicólogo é de qual abordagem? Aí, sei lá, ele é muito simpático e educado, tipo, no sentido de, não sei dizer, acho que você já deve ter passado por isso, gente que faz terapia e não faz ideia da abordagem que é, né? E é claro, tem algumas terapias que não se preocupam tanto em precisar explicar isso, mas na TCC em específico é importante, né? O paciente saber o que é terapia, o basicão ali, pra entender o processo também, né? Deixa eu ver. Muito interessante isso aqui que o Lucas falou. Muita gente não sabe o que esperar da terapia. Inclusive, isso é algo bastante discutido no sentido de como a terapia é orientada a objetivos, né? Dependendo da terapia, é claro. A pessoa precisa saber pra onde ela tá indo. Oi, Thiago. E uma questão também importante, muitas vezes é perguntar se a pessoa já fez terapia antes e como que foi a experiência dela. Porque às vezes a pessoa já fez terapia e teve experiências muito ruins. Então, por exemplo, já vi amigos comentando que foram na terapia e só ele falava e ele sentia uma angústia muito grande porque ele tentava jogar para o psicólogo, para o terapeuta e a pessoa não respondia de volta. Provavelmente alguém de outra linha que não tem TCC, certo? Também tinham psicólogos que falavam que pacientes que me contaram que outras experiências com psicólogos em que eles não podiam falar sobre a religião, em que eles não podiam, em que o tema da sessão era decidido pelo psicólogo e não de forma colaborativa com o paciente o que seria trabalhado. Então, quando você também abre esse espaço para a pessoa conversar e te dizer quais outras experiências ela já teve, também é uma porta que a gente abre para mostrar como a TCC é diferente das outras abordagens. Perfeito. Muito bom, muito bem lembrado. Isso é uma questão muito grande. Eu queria dar uma sugestão aqui também de como poderia ser essa psicoeducação do modelo cognitivo. Então, eu acho que é muito interessante, né? Tipo, você perguntar ali o paciente qual é a demanda principal e tudo mais. Aí vai fazendo aquele todo desenvolvimento do vínculo. E ali você pode explicar que como a relação, né, de um evento que aconteceu, uma situação que aconteceu na sua vida, por algum motivo surgiu pensamentos que você não controla, que surgem realmente pensamentos, e esses pensamentos estão muito relacionados com as emoções, e também esses pensamentos estão muito relacionados aos seus comportamentos, e as suas emoções também estão relacionadas ao comportamento, né? Então, como tem essa ideia de interagir muito com outros, seus pensamentos, emoções e comportamentos, aquele basicão da TCC. E aí é um ponto muito interessante, que até no livro da Judith Beck vai trazendo, que é falar assim, pega a situação do paciente, com as palavras do paciente, e reproduz isso no modelo cognitivo, que vai ficar mais simples dele entender. Então, vamos pegar um exemplo, né? Então, a pessoa passa por uma situação que ela pensa sobre fazer alguma coisa. Ela quer fazer alguma coisa, como, por exemplo, sair com os amigos, né? Tá chegando sexta-feira, ela quer sair com os amigos. Porém, um pensamento que vem incontrolável, né? Esse pensamento automático que vem, que surge, aí fala, putz, vou ter que sair, vou ter que me arrumar,
tá difícil, vai ser complicado, não tô a fim de gastar dinheiro, não tô a fim de sair, ou aquelas pessoas, não sei se as pessoas não gostam de mim mesmo, ou estão lá só pra sair mesmo, enfim. Aí, quais as emoções que surgem naquele momento? A pessoa fica deprimida, dá pra ver, assim, que ela fica bem deprimida, ou fica triste, fica desapontada, fica frustrada. E qual o comportamento que tem em seguida, depois desses pensamentos e emoções? A pessoa fica sentada no sofá e decide não sair. E volta a assistir televisão, por exemplo. Então esse é um exemplo que você pode pegar na prática, pegar uma situação que aconteceu com um paciente, que ele contou ali no seu primeiro relato, e você adaptar isso ao modelo cognitivo, que é estruturar, né? Você tem uma situação, você tem um pensamento, uma emoção e um comportamento. Que é aquele básico do TCC, né? Como as emoções influenciam os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Aí nisso você já pode emendar dizendo de como que não é a situação em si, mas sim a interpretação que você tem, né? A Mafê falou da questão das lentes também, como você coloca óculos ali e você tem um filtro ali das coisas que você enxerga. Enfim, isso aí pode desenrolar em várias explicações e o Lucas levantou a mão. Oi, Lucas. Acho que a coisa interessante também é que, né, a gente já vai ter feito a avaliação nessa primeira sessão, né? Você pegar problemas que o paciente trouxe, ou um problema principal que o paciente trouxe e já adaptar, né? Colocar aqui. E aí meio que você convida ele para fazer essa avaliação, esse modelo no cotidiano e trazer esse material para a sessão, né? Ele já vai se treinando para ter essa mentalidade de perceber os pensamentos que estão rolando diante de uma situação, as emoções, os comportamentos, enfim, né? De alguma forma. Sim. E é muito legal que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nunca parei pra pensar o que eu tava pensando. Né? Nunca parei pra pensar nas emoções ali. É muito legal também essa descoberta que o paciente vai tendo, essa tomada de consciência também. Show. Agora eu acho que é a Nath, certo? Nath, você está aí? Estou sim, tá tudo certo. Você quer que eu passe os slides ou você quer transmitir? O que você acha melhor pra você? Você se importa de passar ou você prefere que eu transmita? Tudo faz pra mim. Eu posso passar aqui. Então tá ótimo. Então, vou começar aqui. Boa noite, gente, tudo bom? Eu vou complementar com o Junto Yuri, né? Porque a gente precisa poupar um pouquinho a garganta do coitado. Então, a gente vai dividir a aula hoje. E nós falaremos justamente sobre as possíveis hipóteses diagnósticas do caso João, que é o caso que justamente está começando a entender agora. Pode passar, Yuri. E aí, gente, antes de discutir sobre as possíveis hipóteses do João, é importante a gente se lembre que um processo de avaliação para se chegar ou não no diagnóstico é um processo muito complexo e que exige de nós muita responsabilidade. Então, diferente do que a gente pode ver na internet, fulano tem 5 sintomas, então ele tem tal diagnóstico. Não é assim que funciona. Demanda uma responsabilidade muito grande, e isso precisa ser feito num contexto específico de avaliação e com um profissional capacitado. Então, é bom levar isso em consideração nesse início para vocês, para a gente começar a discutir sobre essas hipóteses. Pode passar, Yuri, por favor. E aí, gente, como a gente vai abordar... Não, anterior. Como a gente vai... Isso, como a gente vai falar um pouquinho do caso, é importante que a gente se lembre também que essas explicações, esse raciocínio que a gente vai tentar representar hoje é para fins didáticos. Então, o raciocínio é uma parcela do que realmente acontece, porque demanda muito mais coisa do que a gente realmente vai fazer aqui. Então, é importante levar em consideração que o que a gente está tentando fazer aqui é um fragmento do que de fato acontece na realidade, que é um processo muito mais complexo e que exige mais tempo e mais informações. Pode passar agora. Ali em cima saiu. O título tinha um fundinho azul, aí agora sumiu, não sei o que aconteceu. Tá vendo lá em cima que tem umas letras brancas e agora tá meio... O fundo não tá aparecendo, tá vendo? Mas tem um título ali. E sumiu de tudo. Meu Deus. Já. Tem problema não, eu acho que eu consigo enxergar aqui. Então tá bom. Eu vou ler pra vocês o título, tá, gente? Só um segundinho. Problemas técnicos que fazem parte da vida.
Isso, exatamente. Top, problemas técnicos. Tudo bem. Vou ler para vocês qual título é esse. Então, gente, o que importa é que as informações principais estão aqui. E essas informações dizem respeito à história familiar do caso do João. Então, as informações aqui eu vou meio que agrupar em tópicos. No caso aqui, a história familiar. E a primeira coisa que eu destaquei em relação ao João é que seus pais nunca foram diagnosticados com algum transtorno mental. Então, é importante a gente levar em consideração essa informação, porque os transtornos mentais, eles são multifatoriais, ou seja, eles dependem de vários fatores. Por exemplo, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores psicológicos e outros fatores. E aí, o fator genético é um dos fatores, então é importante se levar em consideração. E aí, o fato dos pais dele não ter tido algum transtorno mental é uma informação importante, porque os transtornos, eles têm herdabilidade. Ou seja, se os pais de fulano teve tal transtorno, isso pode influenciar na disposição daquela pessoa em ter esse transtorno. Então, é importante levar isso em consideração. E eu botei esse bloquinho aqui, gente, do lado direito, meio para representar o bloquinho do terapeuta, que ele está anotando de importante em relação às informações do João. E aí, outra coisa importante também que eu notei nessa história familiar do João é que seus pais orientavam repetidamente que ele deveria seguir um caminho profissional de sucesso e que deveria sempre fazer o que é certo. Então, eu destaquei esse termo deveria, porque isso está muito relacionado com regras que a gente absorve, entre aspas, durante a nossa vida. Eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. E essas regras, elas são criadas desde quando a gente é criança. E aí, o que eu anotaria nesse caso? Será que isso influenciou de alguma forma nas crenças atuais de João? Nas crenças ao longo do tempo e nas crenças atuais dele? Será que tem alguma regra relacionada a isso? Ao que seus pais falavam? Outra coisa também importante, João se preocupava principalmente em fazer valer o esforço dos pais para a sua educação. Então, ele tinha uma preocupação muito grande em fazer valer o esforço dos pais. E aí, eu botaria uma pulguinha na minha cabeça. Gente, o que significaria para João não fazer valer o esforço dos pais? Por acaso, isso significaria que ele será um filho ruim, será uma pessoa ruim? Então, qual o significado que João atribui caso ele não se preocupe com o esforço dos pais? Então, é outra informação muito importante que a gente precisa levar em consideração. Pode passar, Yuri, por favor. E aqui, pode falar, Andréia. Desculpa, Natália, é só para entender mesmo por que eu teria que ter esse raciocínio clínico no sentido do que ele não faria, né, caso ele, né, tem que dar o reforço, né, para os pais lá da educação, e o porquê que eu não poderia pensar também no sentido que esforço que ele tem que fazer para dar como recompensa o esforço dos pais. É só nesse sentido. Por que eu teria que, vamos dizer assim, no raciocínio clínico, né, pensar nessa vertente e não pensar nessa outra vertente? Não sei se eu fui clara. E você podia voltar rapidinho o slide anterior, por favor? Eu entendi essa pergunta porque a gente tem que ter o raciocínio que eu falei antes, mas eu não entendi o segundo raciocínio que você me trouxe. Você poderia repetir, por favor, rapidinho? Sim. Que quando você trouxe o raciocínio, né, o que ele não está fazendo, e aí o outro raciocínio que eu coloco é o que ele deveria fazer. E não o não, entende? Para dar como recompensa o esforço do pai. Ou do pai, no caso. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou que eu perguntei aqui se o que significaria caso ele não fizesse valer o esforço dos pais. Mas também você gostaria de saber o que significaria caso ele fizesse valer o esforço dos pais, é isso? Isso. O que teria que fazer? Tá. Porque o raciocínio, vamos dizer assim, você colocou o raciocínio clínico nosso do profissional, né? No sentido de o que ele não está fazendo, né? Para ele dar essa recompensa. O que ele não está fazendo. Então,
ele está deixando, eu tenho que pensar o que ele está deixando de fazer. Eu não sei se eu estou correta no raciocínio. E aí eu também tenho essa dúvida no sentido, mas e se eu pensar e quiser, né, observar dentro da fala dele o que para ele é estar fazendo alguma coisa para dar sentido a esse esforço? Entendeu? Ah, entendi. Agora entendi, sim. Então, assim, o que eu tô falando aqui são possibilidades de raciocínio, né? Não é assim, você tem que raciocinar dessa forma. Esse também é um outro caminho que você pode buscar entender, porque aí quando você busca entender o que teria que fazer para fazer valer o esforço dos pais, você estaria mapeando algumas estratégias que ele tem. Então, nos dois casos, você vai acabar mapeando algumas estratégias que ele tem para poder mostrar que está se preocupando com os pais. Então, são possibilidades, são caminhos diferentes de raciocínio, nesse caso aqui da questão da preocupação, entendeu? São caminhos diferentes, entendeu? Mas ambos são possíveis. Entendi. Muito obrigada, querida. Nada. Pode falar, Thiago. Thiago, travou? Tô achando que travou. Então, Alô? Deu uma travadinha. Thiago, pode falar agora, tá travado. Tá ruim? Foi agora. Tá melhor? Tá. Internet de hotel a gente não controla. Mas o que eu queria complementar você, Natália, era sobre a minha percepção de que parece que se a gente fosse tomar tanto esse caminho que você sugeriu, quanto que a Andrea estava sugerindo, é como se a gente estivesse olhando para dois lados da mesma moeda. Então, no fim das contas, a gente estaria olhando para regras, pressupostos que a pessoa tem, e a gente estaria identificando o que cumprir ou não cumprir com eles significaria para ela. Se ela estaria agindo de acordo ou não estaria agindo de acordo e por que isso é importante para ela. Então, ao meu ver, são dois caminhos, como você falou, que vão levar no mesmo lugar. Só que não tem um certo e errado. Talvez um tipo de pergunta seja mais fácil de responder, o outro não seja, mas a gente não sabe, não tem uma fórmula. Mas aqui a gente vai trazer, geralmente, da maneira com que o cliente traz para a gente. Entendi, obrigado. Pode passar, Yuri. E aí, essas informações aqui é da história pregressa do João. Então, João era incentivado pelos pais a não ter hábitos de lazer enquanto não tivesse certeza que cumpriu todas as suas obrigações. Então, mais uma vez, ele tinha algumas regras impostas pelos seus pais, e aí isso novamente pode estar influenciando a construção de algumas crenças de João. Por exemplo, existe uma crença chamada na TCC crença intermediária. E um dos tipos de crença intermediária é do tipo pressuposto. Então, fica naquele formato. Se tal coisa, então tal coisa. Aí, no exemplo que eu coloquei, eu pensei, será que João tem alguma crença relacionada com esse raciocínio aqui, ó? Se eu cumprir todas as minhas obrigações, então se eu não cumprir todas as minhas obrigações, então não poderei descansar. Aí eu pensei, pode ser que ele tenha alguma crença dessa. Mas aí a gente vai construindo ao longo do tempo, identificando ao longo do tempo se realmente João tem isso. E essa identificação é colaborativa, não é só eu acho que ele tem, então tá certo. Não, a gente tem que confirmar com o paciente tudo certinho. E aí, outra coisa importante do João é que ele mantém um perfil de pensar muito antes de tomar uma decisão. Passa muito tempo avaliando prós e contras e todas as possibilidades relacionadas ao desfecho de sua decisão, antes de avançar. E outra coisa também relacionada à preocupação é que João acredita que, ao se preocupar com as coisas, comete menos erros e que, no final, vale a pena manter esse perfil preocupado. Então, João, dá para perceber que ele já tem uma estratégia aí de evitação. A preocupação, ela é uma estratégia de evitação na medida em que ele se preocupa, ele começa a pensar em coisas futuras para tentar, de alguma forma, controlar aquilo, para tentar, de alguma forma, prever possíveis erros e evitá-los. Então, a preocupação é um comportamento assim, mental, né, em traços, de evitação. E aí, a questão aqui é que João, ele entende a preocupação como algo bom, apesar de que pode estar trazendo prejuízo para ele. Ele vê que vale a pena se preocupar. Então, é importante a gente investigar um pouco mais isso, entender um pouco mais como que o João vê a preocupação e se ele entende que existe outra possibilidade de enxergar a preocupação como algo que esteja atrapalhando ele. Pode passar, Yuri, por favor.
Agora a história atual. Então, houve um aumento das preocupações e ansiedade com o nascimento do primeiro filho. Então, ele começa a se cobrar para ser um bom pai, um pai atento, preocupado, somado ao fato de pensar constantemente se teria condições financeiras de manter o sustento da sua família. Então, o nascimento do primeiro filho foi um evento desencadeador de estresse. Então, como eu disse, o nascimento tem a ver com uma alta responsabilidade, né, do João em relação ao filho, e aí a gente pode tentar associar com essa possível crença que a gente não sabe se tem ainda. Então, a gente está criando hipóteses. Por exemplo, lembra que aquelas regras que os pais colocavam em cima dele? Se eu não cumprir todas as minhas obrigações, então não poderei descansar. E o filho, para ele, representa uma obrigação muito grande. Então, será que está tendo alguma relação entre essas duas coisas? Então, são várias interrogações que a gente vai colocando para poder a gente começar a conceitualizar, começar a compreender esse paciente. E aí, outra coisa muito importante em relação à história atual do João é que, com a vigência da pandemia de Covid, ele percebeu que sua ansiedade aumentou muito. Então, ele relata ter sido tomado por uma grande onda de incertezas que atrapalhava seu bem-estar e sono. Então, mais um evento estressor foi a pandemia da Covid-19. Então, ele falou que começou a aumentar a ansiedade, começou a aumentar a preocupação, e, novamente, a preocupação é uma estratégia para que ele tente, de alguma forma, reduzir as incertezas em relação ao futuro. E aí, outros sintomas importantes que ele tem é irritabilidade e tensão muscular. Então, é um sintoma que a gente precisa levar em consideração. Pode passar, Yuri. Se alguém tiver dúvida, a gente pode falar, tá? Porque eu tô passando aqui, tô tranquilo. Tanto no chat quanto no microfone. E aqui também estou falando da história atual do João, continuando. Ele começou a ter sintomas físicos depois que ele teve Covid e depois que ele se recuperou do Covid. E aí, quais foram esses sintomas físicos? Ele começou a ter muitas crises frequentes de falta de ar, em que sente o coração bater na garganta e as mãos suando, acompanhados de muito formigamento nas mãos e dormência na face. Então, aqui é uma crise que ele fala que tem, e é importante a gente ver se isso é um ataque de pânico ou não. Então, a gente tem que verificar o especificador de ataque de pânico, que tem no manual, no DSM, no caso. E aí, a pulguinho coloca atrás da orelha, a pergunta que eu coloco: será que essa crise que o João está tendo é um ataque de pânico? Então, é importante levar isso em consideração, porque o ataque de pânico, ele é um fenômeno, assim, isolado. Não necessariamente quem tem ataque de pânico tem algum transtorno. A pessoa pode ter ataque de pânico, mas ela não pode ter transtorno nenhum. Mas também, se ela tiver, é importante a gente ver se ela tem um transtorno de pânico. É diferente de ataque de pânico. Mais pra frente eu vou falar a diferença para vocês, então fiquem tranquilos. E aí, diante dessas crises todas, João, ele foi um especialista, né, relacionado com a parte respiratória, e o especialista disse que isso não tem nada a ver com Covid, e sim com a ansiedade dele. Então é muito importante a gente levar isso em consideração como um diagnóstico diferencial, porque a gente agora não vai atribuir essas crises a alguma questão orgânica, alguma questão do pulmão dele, mas sim a uma possível questão mais emocional, psicológica, como ele está lidando com as situações estressantes do dia a dia dele. Pode passar, Yuri, por favor. E aí, agora a gente vai falar do motivo da busca da terapia. Então, um dos motivos é justamente essa crise que a gente já falou, e é importante, novamente, a gente buscar saber se essa crise se configura como um ataque de pânico ou não. Outra coisa também muito importante, que eu fiquei até raciocinando na hora, assim, gente, eu fiquei realmente me perguntando. Ele falou assim: as crises aparecem em momentos que ele observa que não está conseguindo respirar normalmente. E aí, eu anotei aqui, teria um antecedente específico, que no caso seria ele não estar conseguindo respirar normalmente. Porém, depois eu fiquei pensando, esse problema na respiração seria o problema que ele teve com as sequelas do Covid, porque no caso que ele teve algumas sequelas por conta do Covid. Ou essa respiração, mais ou menos, já seria o ataque de pânico e ele está atribuindo como se fosse o sintoma do Covid. Eu fiquei nessa noia na minha cabeça. Então, é uma coisa que a gente precisaria investigar para entender melhor se o ataque de pânico ele vem do nada
ou se o gatilho é quando ele percebe que ele está respirando mal por conta das sequelas do Covid que ele teve. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Então, é importante a gente investigar mais. Outra coisa muito importante é que ele fala que ele tem medo de que sua vida possa sair do controle com as crises, que possa ter uma crise em ambiente de trabalho e ser julgado por isso, e que se torne refém desse tipo de situação. Então, aqui é muito importante a gente compreender o modo como ele enxerga as crises e suas consequências, porque dependendo do modo como ele enxerga as crises, isso vai influenciar diretamente em como ele vai lidar com a crise, como ele vai lidar no dia a dia com a possível crise que possa vir. Porque vamos pensar, imagine que tem duas pessoas, uma João que morre de medo de perder o controle por conta das crises, e uma pessoa que também tem crises, porém ela sabe que ele está relacionado com o estresse dela, mas ela segue a vida e sabe que a crise vai passar. Essas duas pessoas que têm a mesma crise, elas enxergam elas de maneira diferente. E, consequentemente, elas vão lidar de maneira diferente com a crise. Então, isso é muito, sério, isso é extremamente importante a gente levar em consideração como a pessoa enxerga essas crises. E aí, outra coisa muito importante é que o João, ele tem evitado ir ao trabalho em dias que sente que pode ter crises e deixou de ir à academia. Então, ele já está adotando estratégia de enfrentamento do tipo evitação. Ele está deixando de ir nos lugares por conta do medo de ter essa crise nesses lugares. Deixa eu ver o chat aqui, que tem algumas pessoas mandando algumas mensagens. Sim, Maria Fernanda falou que pensei também que podem ser, na verdade, uma variedade de antecedentes que desencadeiam uma respiração dificultosa. São duas possibilidades, é porque o caso assim, ele é bem mastigado, né? Então, o ideal é a gente investigar mais para poder saber se tem algum desencadeador específico ou se é do nada mesmo que vem a crise. A Beatriz Gomes de Fonseca perguntou: nesse caso, por ser após a pandemia, pode-se verificar também sobre critérios de TEPT? Sim, mas o TEPT está mais relacionado, assim, aquela questão do trauma, né, que às vezes a pessoa tem alguns sintomas de flashback do trauma, então é importante a gente investigar mais se tem alguns sintomas relacionados a isso, mas pelo caso, pela descrição, pelas informações do caso, está tendendo muito mais para outra coisa. Mas é interessante a gente verificar isso, ver como que ele enxerga essa situação da pandemia, se foi uma coisa muito... como fala? Muito... Esqueci a palavra, gente. Questão muito... esqueci. Simplesmente sumiu. Não. É uma questão muito traumática. Não é essa palavra, mas traumática serve. No caso aqui, gente, esqueci a palavra. Estressora mesmo? Isso, estressora. Tô não ajudando. É tudo isso serve, gente. Eu realmente esqueci a palavra, mas tá ajudando. Isso. É totalmente isso. Essa é a ideia que eu gostaria de passar. Deixa eu terminar com a última pontuação aqui. Maria Fernanda colocou: então o ataque não seria esperado, mas sim reconhecido como está prestes a acontecer. O ataque esperado é aquele que tem um gatilho já reconhecido ali. Por exemplo, eu tenho fobia de aranha, então quando eu vejo uma aranha eu tenho ataque de pânico. Então é um ataque esperado, por conta daquele estímulo. Mas eu fiquei pensando que se a gente categoriza que é esperado por causa dessa respiração, meio que automaticamente a gente, claro, olhando para a frequência também, mas a gente eliminaria o transtorno de pânico, porque o transtorno de pânico ele é inesperado, né? Mas essa questão dele não respirar, eu fiquei pensando que poderia ter um outro desencadeador e essa respiração seria só uma sinalização, sabe? E não, tipo... ele sabe que vai acontecer porque é no momento, tanto que ele tá com medo de ser julgado, de ir pro trabalho e essas coisas. Acho que foi esse raciocínio que eu tive também quando eu fiquei me perguntando antes, será que é esperado ou inesperado? Teria que investigar mais. Pode falar, Lucas. Ou pode ser também as interpretações que ele está tendo das respostas fisiológicas, né? Que pode atrapalhar tanto que ele aceite ou entenda que é um tipo específico de ansiedade, quanto que ele avalie realisticamente as evidências de que não é uma questão mais voltada à Covid. Eu acho que enquanto ele não entender isso, ele não consegue aceitar que não tem mais a ver com a Covid, por isso, é claro, que ele vai buscar um profissional. Então, eu acho que
A gente também ajuda avaliando, entendendo se né, se configura ali com um transtorno de ansiedade e aí ele consegue lidar com isso. Porque, por exemplo, né, já tinham pacientes que associavam os sintomas a ataques cardíacos, né? Estou morrendo, enquanto a pessoa não aceitou que não era nada disso, que não estava associado a uma questão clínica, orgânica, vamos dizer assim, porque não conseguia, por exemplo, levar em consideração as evidências de que não era uma questão de hipertensão ou um ataque cardíaco, foi difícil manejar essa ansiedade. E só foi possível quando a pessoa aceitou, não, eu sofro de ansiedade. E aí eu preciso pensar em estratégias para o que eu faço quando essas crises acontecem. Aí as crises diminuem, passam, até que ocorre, né, a remissão, vamos dizer assim. Sim. É muito comum pessoas com transtorno de pânico, assim, atribuir aqueles sintomas, vou ter um infarto, algo do tipo, isso só fomenta os sintomas e só aumenta, é uma coisa que se retroalimenta. Só vou ler agora o último comentário. Descatastrofização é treino, né? Descatastrofização é treino, né? Tipo assim, não é de uma parada para outra. Calmo para você usar na hora em que acontece. Leva um tempinho também. Vou ler o último comentário aqui para a gente prosseguir e passar para as outras informações. A Laine trouxe aqui. Talvez não seja esperado no sentido que ele pense a todo momento nisso, mas que as pistas que lembrem ele de quando ele teve o ataque traga as respostas semelhantes de pânico. Pode ser. É uma possibilidade. Pode passar, Igor, por favor? Seu áudio tá mutado, Natália. Ai, gente, é muita tecnologia para mim. Continuando com a questão dos motivos da busca, outro motivo importante é a preocupação constante. Ele disse que se preocupa constantemente e essa preocupação e ansiedade está influenciando na questão dele se relaxar. Ele não está relaxando, ele também está tendo problemas com o sono e também está com muita irritabilidade. Então, são sintomas importantes que a gente tem que levar em consideração. E aí, outra coisa muito importante é que ele utiliza antidepressivos para regular a ansiedade e hipnóticos para regular o sono, porém sem nenhum tipo de acompanhamento específico com o psiquiatra. Então, aqui é uma questão, né, porque ele está fazendo uso desses 2 medicamentos sem acompanhamento. E aí, outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração é saber se a utilização desses medicamentos começou junto com a crise ou se a crise veio antes ou depois. Porque nesse caso aqui, no caso do João, as crises vieram antes da utilização do medicamento. Mas caso as crises viessem quando ele começou o medicamento ou após ele estar utilizando o medicamento, a gente poderia pensar, será que essas crises estão relacionadas com efeitos colaterais do medicamento? Então aí a ansiedade estaria sendo induzida por uma substância ou medicamento. Então, de novo, é um diagnóstico diferencial. Então, a gente tem que levar em consideração esse tempo. A crise está vindo antes, durante ou depois eu ter iniciado essa medicação. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Pode passar aí. E aí, agora, a pergunta para vocês. Assim, tendo em vista, assim, essas informações gerais, eu gostaria de perguntar para vocês qual hipótese você acha, qual hipótese diagnóstica você falaria assim, em relação ao João? Transtorno de pânico. Alguém tem mais alguma sugestão? A gente tem informação eu não me lembro agora, do período entre a primeira crise e a segunda, a terceira, enfim. Não, eu acho que não está tão específico assim, pelo que eu vi lá. Ó, o pessoal está falando, talvez comorbidade com TAG, agorafobia, bastante TAG aqui. Pessoas falaram também transtorno de pânico, foi mais no início, né, que o pessoal falou. Tô vendo. O pessoal tá falando TAG direto. Mas tem algo diferente? Até agora, assim, o que foi mais diferente foi o agorafobia, que foi uma pessoa só,
E o transtorno do pânico foi uma pessoa, mas o resto falou sempre TAG. Quando eu falei comorbidade com TAG, eu acho que pode ser pânico com a comorbidade, os dois. Vamos Ou ver. TAG com crise de pânico, não sei, porque depende da frequência. Exatamente. Gente, Vamos só ver. uma questão. Desculpa, te Pode falar. Olha, Pode falar. isso tem que ser trabalhado no âmbito da, por exemplo, psicopatologia? Você não pode, tipo, por exemplo, assumir que o João, por exemplo, é uma pessoa que tem diversas questões e que ele está com uma ansiedade situacional sem necessariamente enquadrar isso numa categoria do DSM. A gente pode trabalhar nesses termos? Sim, porque uma coisa que eu aprendi, assim, ao longo dos estudos é que um diagnóstico não necessariamente é um psicodiagnóstico. O que é diagnosticar? Diagnosticar é você nomear algo a partir de uma coleta e análise de dados. Então, gente, a conceitualização cognitiva, por exemplo, aquela coisa, eu identifiquei as crenças do paciente, identifiquei as estratégias dele, identifiquei que o paciente tem uma desregulação emocional, identifiquei que ele se esquiva em determinadas situações. Isso são diagnósticos, ou seja, a gente está nomeando algo a partir de uma coleta e análise de dados. Então, isso não necessariamente é um psicodiagnóstico, não necessariamente a pessoa tem um transtorno. E a gente vai trabalhar de acordo com o que a gente está identificando nesse paciente. Tem até umas questões bem... Assim, que a gente está surgindo agora, a questão do transdiagnóstico, que existe a perspectiva além e entre. A perspectiva além é aquela perspectiva em que a gente, de certa forma, a gente ignora as categorias diagnósticas e a gente trabalha com processos subjacentes ao diagnóstico. Por exemplo, a desregulação emocional é um processo, a esquiva experiencial, tem outros que eu não estou lembrando agora, inflexibilidade cognitiva, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar em cima desses processos e não necessariamente em cima de um diagnóstico, porque nem todo mundo tem sofrimento no atendimento, necessariamente tem um diagnóstico. Então, não é porque a pessoa não tem diagnóstico que ela não vai ter um tratamento, entende? Assim, é uma questão, gente, essa questão é muito complexa, sabe? Mas é muito legal de trabalhar, mas infelizmente não vai dar para aprofundar aqui. Mas a sua dúvida foi sanada, Maria Eduarda? Você entendeu mais ou menos a ideia? Acho que eu não ouvi, não. Tô aqui. Só um segundo. Meu Deus. É que eu tava organizando a cozinha. Mas... Tá bom, não tem problema não. Não, então, eu acho que esclareceu sim a minha dúvida, porque a minha preocupação era justamente de você tratar só em termos de, enfim, categorias do DSM, por exemplo, isso aí prejudicar a nossa visão integral do indivíduo ali que está ali, né, que está tendo uma demanda de sofrimento e que tem um histórico ali, tem, enfim, umas diversas subjetividades que não necessariamente perpassa, tipo, um transtorno, né? E daí é isso, poxa, ele teve Covid, ele teve filhos, ele teve uma criação difícil. Então, eu acho que isso tudo tem que ser também levado em consideração. Sim, com certeza, não tem como. Eu vou abrir a fila aqui do pessoal que levantou a mão, aí no caso com a Maria Fernanda. Pode falar, Maria Fernanda. Eu acho que essa pontuação que a Maria Eduarda fez é muito importante. Eu, inclusive, gosto muito do transdiagnóstico também. Acho que tem suas dificuldades, né? Tanto que a gente vê muita comorbidade no diagnóstico tradicional que a gente faz hoje, e o transdiagnóstico seria uma solução para isso, mas aí a linguagem, a comunicação fica muito difícil. Mas eu gosto muito também. Mas o que eu queria pontuar é que, nesse caso do João, eu vejo que ele tem muitas dificuldades, e uma coisa que eu vejo, assim, que eu estudei, é que, às vezes, o paciente precisa se preparar para a terapia no sentido de ele estar com a sintomática tão alta, não necessariamente é o caso do João, mas eu penso que ele não está dormindo, que ele está deixando de frequentar o trabalho. Então, são, assim, coisas que trazem consequências graves e, tipo assim, talvez a terapia vai ajudar ele, mas num período um pouco maior de tempo. E não dá para a pessoa parar de ir ao trabalho, por exemplo, sem ter um laudo, porque provavelmente ela vai ser demitida. Então, é muito complicado isso, né? Mas realmente é muito importante pensar no contextual também, e que nem sempre, ainda mais a gente que está vivendo no século da patologização, assim, é bem interessante ampliar a nossa visão. Sim, exatamente. Eu também adoro essa questão do transdiagnóstico, mas sou viciada da isso. Pode falar, Yuri. Nossa, perfeitas observações, acho que considerações importantes. Eu só queria falar um ponto também,
é que talvez, né, para algumas pessoas, tipo, quando começou a surgir um monte de gente escrevendo tag, pânico, falou assim, meu Deus, eu não faço ideia como chegou a esse ponto, não faço ideia como que chegou, porque, querendo ou não, infelizmente, né, vou dar uma notícia para vocês, mas infelizmente em muitas faculdades de psicologia a gente às vezes não tem conceitos básicos de psicopatologia, muitas vezes nunca abriu um DSM na vida, não sabe o que é isso, ou, por exemplo, acontece coisas de criticar o DSM sem nunca ver o DSM, sem nunca abrir o DSM. Então, infelizmente, isso aqui não é um grupo de psicopatologia, mas, tipo assim, fiquem tranquilos, porque você vai pegando isso com o tempo, com estudos, infelizmente, que vai ser estudos mais próprios, né, seus, de ir atrás de procurar conhecimento sobre psicopatologia. Inclusive, recomendo o livro do Dalga Larrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, caso você queira ter uma base um pouco interessante, né, do DSM, da psicopatologia, porque essa é uma área que a TCC adota, que é a área que tem mais evidências científicas, e todo aquele assunto, e muitas vezes não é muito falado na faculdade, tudo bem? Então, só queria fazer esse adendo. E também não se desesperem, eu lembro que uma vez eu estava numa disciplina de TCC, que a prova era assim, dê o diagnóstico do paciente. Eu não sabia por onde começar. Aí eu fiquei, meu Deus, não, Nelson, não é uma indireta, assim, mas é uma indireta também. Enfim, mas eu não sabia por onde começar. Aí eu entrava em grupos de TCC e a galera falava numa maior naturalidade. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não sei o básico, né? Enfim, observações. É muito bom falar isso mesmo, porque a gente pensa, meu Deus, eu tô atrasada aqui. Por onde começa? E, gente, todo mundo. A gente tá trazendo um grupo de estudo, a gente também teve que procurar por fora. E a gente não teve isso na faculdade. Então, é uma busca ativa da gente. E fiquem tranquilos que, conforme vocês vão buscando, vocês vão acumulando aquele conhecimento e vocês vão criar esse hábito de ser autodidata, porque na faculdade, realmente, a gente não dá para se basear somente nela. Pode falar, Lucas. Eu acho que TAG é uma boa hipótese, não só pela sintomatologia apresentada, mas por todo o contexto também, que parece ter pavimentado o surgimento desses sintomas, de alguma forma, né? Não só na história atual, mas na história pregressa também. A gente precisa lembrar que o DSM, ele não é o melhor manual que nós temos, mas ele é o menos pior, e que a gente não tem sintomas patognomônicos, ou seja, este sintoma existe, então a pessoa tem aquele transtorno específico. A gente não tem isso em psicopatologia, seja psiquiatria, seja psicologia. Então, eu acho que o grande diferencial dos psicólogos, de nós psicólogos e até de alguns profissionais, colegas médicos, é a gente conseguir fazer análise contextual funcional, né? Então, a presença daquele comportamento, daquele sintoma, como é que ele se apresenta, como é que ele se constrói, porque isso nos ajuda a construir um diagnóstico diferencial, já que não tem um exame de sangue ou, sei lá, uma tomografia de crânio que possa ser feita para identificar TAG. Não existe isso, né? A gente tem, por exemplo, um AVC, e aí faz um exame específico, dá uma alteração esqueci agora qual é a célula, mas a gente já tem com certeza uma convicção de que foi um AVC. Em psicopatologia não existe isso, né? Então, a gente precisa estar muito aprimorado em analisar o contexto e a função dos comportamentos para poder fazer um diagnóstico mais assertivo. Tipo assim, não tem nenhum problema levantar hipóteses, mas hipóteses não são feitas só para serem confirmadas, sim para serem investigadas. Quando a gente consegue entender o paciente, essa questão de, para além do diagnóstico, para além do sintoma, acho que é entender qual a história dele, né, a curto e longo prazo, e como isso pavimentou as dificuldades e sintomas que ele apresenta hoje. Né? Porque muitos sintomas comuns entre os transtornos ansiosos, depressivos, TAB, TDAH e etc., né? Se a gente for seguir ali cegamente pelo manual e não for além do DSM, vamos sair dando diagnósticos errados. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que quanto mais você sabe diagnosticar, menos você diagnostica, né? A maioria das pessoas só tem traços. A maioria de nós só temos traços. Somos uma minoria que temos, de fato, transtornos psicopatológicos. Sim.
E foi muito bom vocês discutirem isso. Justamente, no início eu falei, né, que o processo de diagnosticar exige de nós muita responsabilidade e muito cuidado, porque o diagnóstico não é somente pelo DSM, também é importante a gente ter a conceitualização do caso, ou seja, a gente entender o paciente, entender sua história, entender como essas questões estão relacionadas com crenças, com ideias que o paciente tem sobre ele, sobre os outros, sobre o futuro, sobre tudo. Então, a conceitualização é muito importante que a gente tenha. E é o pilar para a gente entender aquela pessoa. Porque, por exemplo, duas pessoas com o mesmo diagnóstico são pessoas totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes. E a gente não pode igualá-las só porque elas têm o mesmo diagnóstico. Então, são discussões muito, muito importantes e que é importante estar falando isso aqui, porque pode passar, Yuri, rapidinho. O que eu vou fazer aqui agora, gente, é assim, como eu disse no início, é uma pequena parcela do que a gente precisa fazer, né, nessa avaliação, nessa tomada de decisão. Será que João tem um diagnóstico ou não? E é também importante lembrar que o diagnóstico não é para ser uma etiqueta. João agora se chama TAG. Não é isso. João não se chama TAG. O TAG tem relação com o que está vivendo no momento. E esse diagnóstico vai nos ajudar a ter um direcionamento em relação a como a gente vai intervir na vida de João, considerando não só o diagnóstico, mas também a sua conceitualização de caso, que é particular àquele sujeito, ao João. E aí, vocês falaram, tá, quais são as hipóteses diagnósticas? E a gente vai falar da primeira aqui, que seria o transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu fiz uma legenda aqui para facilitar a nossa vida, que eu botei o verdinho, é o que João apresenta, de acordo com as informações que a gente viu, e o vermelho é o que a gente precisa investigar ainda. E aí o que João apresenta? Ele apresenta ansiedade e preocupação excessiva sobre eventos e atividades diversas, então ele não se preocupa só com uma coisa, se preocupa com muitas coisas, com a condição financeira, com a vida dele, com a saúde dele, com muitas coisas. Então, não é uma preocupação só em algo. Aqui também, o indivíduo acha difícil controlar a preocupação. Isso aqui eu não achei, eu realmente não achei no caso. Não sei se alguém lembra, mas eu não vi na hora. Então é algo que a gente precisa investigar, a gente precisa perguntar, João, tá, eu sei que você se preocupa bastante, mas para você sente que essa preocupação é algo difícil de controlar? Como é que é para você? Então a gente vai investigar mais sobre isso. Outra coisa também é alguns sintomas, né? No TAG tem que ter no mínimo 3 desses sintomas. E aí o João tem 3, que é irritabilidade, tensão muscular e distúrbio do sono. E aí essa questão nos últimos 6 meses eu passei o olho assim, não vi se tem a data certinha, então é algo que a gente precisa investigar mais. E aí a ansiedade, preocupação e sintomas físicos estão causando um sofrimento clinicamente significativo e prejuízo na vida do João. Ele está trabalhando, ele não está indo para academia direito, ele está dormindo mal, tudo isso, ele não está conseguindo relaxar, está tendo tensão no corpo, então isso está trazendo um certo sofrimento na vida dele. E a perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância. Então, como aquilo que a gente viu lá, o remédio foi algo que veio depois, a preocupação é algo que ele já tinha antes. Então, não está relacionado com o início da tomada daquele remédio. Mas a gente também pode procurar se João toma algum outro medicamento, né? Porque a gente não sabe se o antidepressivo e o outro remédio lá para dormir são os únicos que ele toma. Então, a gente precisa investigar. E o critério F em relação ao diagnóstico diferencial. Tá, o que faz com que ele tenha tal transtorno e não tenha o outro? Então, de modo geral, no transtorno de ansiedade, a gente investigaria essas coisas aqui. E essas informações, gente, eu estou tirando do DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é a principal ferramenta que a gente utiliza atualmente para poder realizar um diagnóstico, porque nele tem os critérios diagnósticos, o diagnóstico diferencial, e eu peguei tudo dele lá. Pode passar aí, por favor. Aí aqui, gente, é o especificador de ataque de pânico. Aqui é ataque de pânico, não transtorno de pânico. Ataque de pânico no caso, seria aquela crise de ansiedade que a gente comumente chama, crise de ansiedade. E como eu disse, nem todo mundo que tem ataque de pânico tem um transtorno. Eu posso ter ataque de pânico, mas não posso ter transtorno nenhum. E também quem tem ataque de pânico não necessariamente tem um transtorno de pânico. Eu posso ter ataque de pânico com transtorno depressivo maior.
sabe? Pode estar articulado com outros transtornos, não necessariamente transtorno de pânico. E aí, aqui a gente vai ver se aquelas crises, de fato, eram transtorno de pânico ou não. Aqui está falando que tem que ter 4 ou mais dos seguintes sintomas para ser transtorno de pânico. E aí eu marquei em verdinho quais sintomas o João tem. Ele tem o primeiro, que é palpitação, batimento cardíaco muito acelerado, sudorese, sensação de falta de ar ou sufocamento, parestesias, que no caso seria a dormência e formigamento, que ele fala que tem, e o medo de perder o controle. Então são esses sintomas que ele tem. Então, nesse caso, as crises que o João está tendo são ataques de pânico. E aí tem aquela questão, a gente saber se o ataque de pânico era esperado ou inesperado. Por conta daquelas perguntas que a gente se fez, e é importante investigar mais. Eu não concluiria nada em relação àquela informação que a gente tem do caso. Eu iria um pouquinho mais a fundo e investigaria mais. Pode passar, Yuri, por favor. E agora a gente vai para o transtorno de pânico, é diferente. Transtorno de pânico é um transtorno que dentro dele tem que ter necessariamente os ataques de pânico, que tem que ser recorrentes, e a maioria tem que ser inesperado, e aí a gente tem que investigar, como eu já falei, se é inesperado ou não. E ele se preocupa com as consequências desse ataque, ele diz que, eu vou ficar refém disso, será? Ele fica realmente preocupado com as consequências da perpetuação desse ataque na vida dele. Ele também tem uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. No caso, ele está deixando de trabalhar, está deixando de academia e está evitando coisas com medo de ter o ataque. E a perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância. E o D também está relacionado com o diagnóstico diferencial, que eu disse, que são os critérios que está relacionado ao transtorno ou outro transtorno. Pode passar, Yuri, por favor. E aí, de modo geral, esse seria o raciocínio, assim, bem... É uma parcela, tá, gente? Não é tão fácil assim, não é tão rápido assim, não. A gente exige tempo. A gente não diagnostica na primeira sessão. Oi, fulano, tudo bem? Me diz tudo que você tem aí. Tá, eu vou no DSM, confirmo tudo, toma. Na segunda sessão, você tem isso, vamos tratar. Não, isso demanda um tempo, gente. É sério, eu vi um psicólogo na aula que ele falou que ele demorou uns 3 anos para poder diagnosticar uma pessoa com um transtorno de personalidade. Então, não é fácil não, né? Não é de uma hora para outra, não. Então, é sempre bom a gente relembrar disso, que é um processo complexo e que exige de nós muita responsabilidade. Pode falar, Maria Eduarda. Não, o que eu ia pontuar é que algo que pode ajudar nesse sentido é a interdisciplinariedade, né? Então, antes de você, né, comunicar até o paciente que você tem uma hipótese diagnóstica, você se comunicar com outros profissionais, fazer uma rede, né? Porque, por exemplo, o transtorno, por exemplo, do espectro autista, ele é um transtorno que ele é, por exemplo, multifatorial, então é muito interessante, desejável que a gente se articule com outros profissionais para a gente dar esse diagnóstico. Então, apesar, tipo assim, a gente, enquanto profissional da psicologia, né, é facultada a nós a opção de diagnosticar ou não, mas é realmente fazer isso com responsabilidade. Sim. E também, às vezes, a pessoa tem sintomas de certos transtornos, mas aí aquilo ali também é relacionado com uma questão orgânica dela. Por exemplo, a pessoa pode ter sintomas depressivos, mas, na verdade, ela tem hipotiroidismo. Então, um exame de sangue, que, no caso, outro profissional vai solicitar, já pode descartar. A pessoa tomando o hormônio lá, que precisa de hipotiroidismo, já pode fazer com que haja remissão dos sintomas. Então, essa articulação é muito importante mesmo. Bom, gente, agora a gente vai para o nosso último bloco da aula, tá bom? Que vai ser falar sobre protocolos, ok? Inclusive, eu vou até disparar uma pergunta para vocês. Por que usar protocolos? Qual que é a importância deles? Por que não usar também? O que é protocolo? As dúvidas também, limitações. E, gente, a Suzane até perguntou aqui qual que é a palavra-chave. Deixa eu ver se é o próximo slide. Que, inclusive... Deixa eu até conferir aqui. Eu vou até deixar aqui no slide, então, aqui, a palavra-chave é tag. E, gente, eu só preciso de 2 minutinhos. Já volto. Nath, você conduz aqui rapidinho? Só preciso de 2 minutinhos. Sim, eu vou mandar para vocês o link da lista de presença de agora. Vou mandar agora no chat e vou fixar para vocês assinarem.
Vocês entrando no link, vai ter lá para vocês colocarem o nome de vocês, o e-mail. Aí vocês colocam a palavra-chave, vai ter algumas perguntinhas no final relacionadas ao grupo de estudo e o encontro de hoje. Mas né, para quem realmente precisa sair, tudo bem, mas é para todo mundo ficar, né, gente, para a gente terminar. Agora a parte importante, que é em relação, em relação aos protocolos de tratamento, que está articulado juntamente aos possíveis diagnósticos, né? Ao que eu falei, aproveitando que o Uri dá uma saidinha, alguém tem mais alguma pontuação, alguma dúvida, alguma coisa? Pode falar, Tó. Não, então, só para ficar claro, ele preenche alguns critérios para tag e alguns para transtorno do pânico, não lembro agora. Isso. Mas ele não chega a fechar nenhum, certo? Pelas informações que a gente tem do caso, seria importante investigar mais. Porque o Yuri, a gente tem um gabarito do diagnóstico desse caso, que no caso seria o TAG, seria comorbidade, seria transtorno de ansiedade generalizada com transtorno do pânico. Esse seria o gabarito. Mas teve algumas informações ali que, de fato, eu não encontrei, assim, tão claro, assim, para eu, de fato... na spoiler, talvez tenha dado um spoiler, mas tudo bem. Não tem algumas informações ali que a gente precisaria investigar um pouquinho mais para confirmar, sim, de fato. Realmente é isso. Sim, todo mundo acertou parcialmente, ninguém falou... acho que a Maria Fernanda falou, né, da sugestão de que seria comorbidade. Quando é diagnóstico fechado, assim, que não é o outro modelo, né? Eu sempre fico de olho em comorbidade, porque é muito comum, por ser Sim. caixinhas muito fechadas. Uhum. É a regra, né, comorbidade. Pode falar, Yuri. Literalmente isso, virou regra, não exceção. Uhum. Pode continuar, Yuri, enquanto Palavra-chave mesmo. Qual é a palavra-chave mesmo? TAG. T-A-G. Pronto. Obrigado. Bom, gente, então vamos finalizando aqui, falando agora sobre protocolos. Bora lá, então. E é uma grande polêmica também, que muita gente, tem pessoas que criticam a TCC falando, é muito protocolar, muito manualizada, e vai colocar ali um paciente, um passo a passo, e né, como se fosse algo extremamente estruturado a um extremo, enfim, os temidos protocolos, como o Thor falou. Então, que tal a gente conhecer um protocolo, ver como é que é um protocolo na prática? Bora lá então. Primeiro, vamos fazer uma introdução, gente. O que seria um protocolo? Acho que foi muito comum na pandemia, né? A gente vê protocolo para lavar a mão. Você faz tal coisa, lava por tantos minutos, tem o dedo, o dedão, sei lá o que, palma da mão. E aí fazia um passo a passo de um protocolo de como lavar a mão. Só que na psicologia não é assim, né? É diferente. O protocolo basicamente seria ali... vou colocar aqui no próximo slide, mas seria ali uma organização que você tem que pode ser tanto mais rígida como também um pouco mais flexível, e a gente já vai ver. Em primeiro momento, é interessante a gente fazer o seguinte raciocínio. A psicologia, vamos adotar a psicologia ali, né, a terapia cognitivo-comportamental como uma ciência, certo? E que busca, enfim, a gente pode ter várias definições, o que é ciência ou não, o que é ciência e tudo mais, mas deixando mais simplificada a argumentação, pense numa questão da produção científica na psicologia. E para ter uma produção científica é fundamental isso ser replicável, certo? Você tem uma teoria, uma intervenção, e essa intervenção precisa ser replicável. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem características de transtorno de ansiedade generalizada, e eu aplico um tratamento para ele e eu tenho um resultado com isso, é interessante que eu aplique em outras pessoas com a mesma condição, a população com a mesma condição, e que tenha resultados parecidos. Também interessante, quando você faz essa produção científica, que ela seja precisa. Então não pode ter dados, trabalhe com o paciente essas questões. Trabalhe com o paciente ansiedade. Olha como é subjetivo isso. O que é trabalhar a ansiedade? O que é trabalhar a ansiedade do paciente? Então tem que ter uma certa precisão nesses termos. Então o protocolo vem com isso. O protocolo vem também com essa questão de ser replicável. O protocolo também vem com detalhamento do que tem que ser feito.
por onde começar. Eu gosto de fazer uma analogia interessante. Lembra quando você fazia cursinho, quando fazia escola? O professor de matemática, ele não chegou com você chegando, olha, gente, vamos aprender raiz quadrada, vamos aprender polinômios, né? Olha o nome antigo, né? Talvez faz tempo que eu não entro em contato com esse nome. Polinômios, né? É equação do segundo grau. O professor não chega assim, de matemática. Ele chega falando, peraí, vamos começar pela matemática básica. Somar, dividir, subtrair, frações, raiz quadrada. Por quê? Porque você primeiro tem que ter alguns conhecimentos básicos e a partir disso ir para conhecimentos mais complexos. E muitas vezes o protocolo vai nisso. Ele fala assim, mas por onde eu começo? Por onde eu acho interessante? Então, às vezes, conceitos básicos iniciais são estruturados. Por isso que, às vezes, alguns protocolos têm ordens, têm módulos. Tipo, primeiro você vai trabalhar tal área. Primeiro, depois essa, depois aquela. E assim vai. Né? E aí também, muito interessante que esses protocolos, eles trazem, muitas vezes, os fundamentos. Então, pode ser que você leia um livro escrito, o que é ansiedade? Aí um outro livro escreve, ansiedade é tal coisa. Aí o outro livro, ansiedade é tal coisa. E aí fica várias definições de ansiedade, você fica, meu Deus, não sei por onde começar. E aí aquele protocolo, ele vai trazer, olha, as sessões são estruturadas dessa forma, a gente entende ansiedade como isso, medo é isso, preocupação é isso, aí vai diferenciando um ponto outro e você tem uma menos subjetividade nessa questão de você conseguir entender melhor os construtos. Porque a gente sabe que os construtos na psicologia é um caos, né? Tem autores que dizem várias coisas, enfim. Também muito importante ser frisado isso. Os protocolos, ele prevê a flexibilidade. Ele prevê a adaptação. Ele prevê que o paciente... Você sabe que o paciente que tem depressão não é o mesmo do fulaninho que tem depressão. Né? Ele prevê ali essa questão. Ele prevê que muitas vezes no protocolo, sei lá, que tem... Vou simplificar aqui. Tem 7 passos para você seguir e você só conseguir seguir 5, aí você vai seguir 5. Ou que, por exemplo, um protocolo que tem 15 semanas, pode ser que você precise de 20 semanas, sabe? E tá tudo bem. Tem essa adaptabilidade, tem essa criatividade, que seria ali você, sei lá, faz de conta que você vai fazer um protocolo, só que esse protocolo é com uma pessoa, não sei, que sei lá, da enchente lá do Rio Grande do Sul, que tem a especificidade muito específica da situação do Rio Grande do Sul. Então vai exigir de você, não existe um protocolo específico para o desastre do Rio Grande do Sul, existem protocolos para desastres, protocolos para urgência. E aí você vai adaptando, você vai, né, utilizando a sua criatividade, a sua flexibilidade de adaptação para o contexto. Oi, Thor. Cara, muito legal isso que você está falando, porque eu vejo que muita gente tende a acreditar que esses protocolos são fechados, estruturados, e que acabam sumindo com a subjetividade do indivíduo, ou não consideram e tudo mais. Mas eu gosto de pensar que, como a gente está ali numa clínica 1 a 1, esse protocolo, obrigatoriamente, tem que levar em consideração a individualidade do indivíduo. Porque se não fosse assim, eu colocava 30 pessoas numa sala com depressão ou ansiedade, qualquer coisa, e aplicava igual para todo mundo. Se fosse nessa pegada aí de não considerar subjetividade, essas coisas, daria o mesmo resultado para todo mundo, entendeu? Então, tipo, se eu tô numa clínica 1 a 1, isso já me é uma pista de que individualidade ou subjetividade é importante. Porque senão, cara, por que eu deixaria de fazer isso, por exemplo? Por que eu não ganharia 30 vezes mais, sabe? Então, é legal isso, esse ponto. Perfeito. Muito boa consideração. Oi, Lucas. Eu acho que tem as próprias adaptações culturais, né? Tipo assim, nós brasileiros somos mais calorosos. O vínculo é algo mais afetuoso. Tem muito de afeto, né? Na maioria das relações terapêuticas. Somos mais falantes, né? Então, meio que tem toda essa questão de fazer vínculo com o brasileiro é muito mais... É algo voltado para o afeto também. Eu acho que outra coisa a gente precisa considerar quando a gente pensa em TCC, estamos falando de protocolos, evidências científicas, estamos falando de psicologia baseada em evidências, né? Tem 3 pilares, que é a melhor evidência científica disponível, mas não só. Então, a expertise clínica e as preferências e valores do paciente. Eu acho que nesse terceiro a gente começa a incluir, por exemplo, a questão da individualidade, né, a questão cultural, por exemplo, né, essa acessibilidade cultural para entender
por exemplo, o que seria uma rotina antidepressiva? Claro, tem aquilo que é universal, mas como é que seria a rotina de um paciente que mora em uma favela, com a situação, passando por um total abandono do Estado e enfim, de todas as formas possíveis, como é que se diverte um paciente que mora na favela? Mas aí talvez esse paciente é cristão, então é a mesma diversão daquele que não tem religião? Então, acho que isso é um apanhado de coisas que a gente precisa considerar nas preferências do paciente. Ele precisa dar o alvará, não, isso aqui fez sentido para mim, isso aqui não fez. E a gente precisa ter essa flexibilidade para poder fazer essas adaptações, porque se não tiver, morreu morreu a PBE. Não existe PBE sem adaptações, né? Não existe PBE sem considerar as preferências do cliente. Perfeitas considerações também, os exemplos foram ótimos. Obrigado, Lucas. Bom, gente, também dando prosseguimento aqui dos protocolos, os protocolos também têm bastante limitações, tá? A gente aqui não é defensor ferrenho dos protocolos, né? E aqui fazer e tudo mais. Existem algumas limitações bem interessantes que a gente precisa assumir e tá tranquilo em relação a isso, né? Que existe uma quantidade muito grande... existe uma quantidade muito grande de protocolos, então assim, eu fiz uma pesquisa rápida, assim, protocolos com ansiedade, e tem diversas possibilidades. E isso é interessante até certo ponto, porque a gente faz produção científica, as produções são constantemente atualizadas, constantemente publicadas, por isso que provavelmente você não vai ver, tipo assim, um lugar que fala assim, olha, gente, eu vou dar aqui pra vocês, ó, TAG, protocolo X, transtorno alimentar, protocolo Y, ansiedade, protocolo Z, porque não tem só um protocolo para cada transtorno, tem diversos protocolos, é muita diversidade. Um ponto interessante é que esses protocolos têm muitas vezes procedimentos em comuns, muitas vezes eles seguem a mesma estrutura, ou muda uma coisa ali, uma ordem aquilo, questões de como que é moldado, então assim, tem fatores incomuns, que também a gente já citou falando do transdiagnóstico, essa questão de ter fatores incomuns. E também os protocolos, né, como eles estão aí há muito tempo, os protocolos que estão aí há muito tempo, eles vão seguir o DSM, né, que é o que a gente usa até agora, que é o que o Lucas falou, né, que não é a melhor classificação que nós temos até agora, mas quer dizer, não é a coisa perfeição, mas é o menos pior que temos, né, e o DSM tem várias complicações, como a Mafê também falou, da questão que a comorbidade não é exceção, é regra. Então, uma coisa puxa a outra, né? Se está baseando no DSM, tem os problemas do DSM e aí vai tudo mais. Então, tem essas limitações que é importante a gente reconhecer. E bora lá, então. Acho que um ponto legal desse grupo de estudos também é as recomendações de leitura, porque muitas vezes tem muitos livros, assim, excelentes, super legais, que às vezes a gente não tem tanto contato, a gente não sabe nem que existe, né? Então, tem esse livro que é o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, que tem um tratamento passo a passo, bem legal também. A Isa também já recomendou no estágio, né? Esse livro, super bacana, atualizado da SMTR. E o Barlow é um nome que vocês vão ver muito presente, porque ele é bem famosinho, né? E tem uma área lá do TAG, que ele usa a terapia comportamental baseada na aceitação, que não é a TCC, né? E não é a TCC e ele é bem interessante, tá? Então, assim, uma sugestão também de leitura, caso vocês queiram saber, nossa, como é que o Barlow trabalhou? Ele trabalhou... Do Barlow não, esses autores aqui, né? A Elizabeth e a Susan. Né? Ele utilizou a terapia comportamental baseada na aceitação para trabalhar TAG, por exemplo. Não tem só a TCC, por exemplo, né? Também tem esse livro bem legal, e aí é mais amplo, Lidando com Ansiedade, do Hoffman, que é outro nome super famoso da TCC. Tem um Stephen Hayes, tem um Hoffman, tem um Barlow. Hoffman é outro cara aí que vocês vão ver livros a rodo dele, que ele vai ter esse livro muito, muito interessante sobre ansiedade, né? Então, Lidando com Ansiedade, Estratégias de TCC e Mindfulness para superar o medo e a preocupação. E é bem legal que ele vai passar por vários módulos, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, que vai falar da questão da ansiedade, tudo bem? Também tem o Robert Louis
Cleary, não sei se eu tô falando certo o nome também, que ele é muito famoso também, é um nome muito presente na TCC, para quem tá tendo o primeiro contato, vocês vão ver esse nome também muito presente. Que ele tem esse livro aqui, Livres da Gostaria desse grupo aí. Ele fala muito também nesse livro, e aí ele vai trazer vários tipos, né, tipo, para pânico, obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, ansiedade social, entender uma questão dos transtornos em geral, é bem legal também. E tem algo muito comum, que é, às vezes, o autor faz um livro pro terapeuta e um livro pro paciente, e é muito legal isso, porque você, às vezes, pode passar pro paciente, aí ele vai ler e vai entender mais sobre o seu transtorno, isso é muito legal também. O paciente, ele tem que tomar conta desse conhecimento. Ele precisa também, caso ele tenha uma psicopatologia, ele tem que saber ali lidar bem, ter informações sólidas, robustas. Ele não pode ter o conhecimento de psicopatologia, sei lá, de blogs, de fontes duvidosas, de posts de TikTok, sabe? É interessante, e muitas vezes que tem esses livros ali bem consolidados, que são uma base firme de conhecimento, que você pode passar para o paciente ler e entender mais sobre sua própria condição. E ele vai trazer, né? Olha só que temas interessantes que são abordados, né? Como compreender a preocupação, as piores maneiras de lidar com a preocupação, né? Como identificar as preocupações produtivas das preocupações que são improdutivas. Focaliza a ameaça mais profunda, né? Tipo, preocupações com saúde. E se eu estiver mais realmente... Então, assim, ele vai pegando vários temas, assim, super interessantes, comuns do cotidiano. Tem outro autor também, que é o Clark, que ele fez junto com Aaron Beck, que é dessa coleção bem interessante, que chama assim, Tratamentos que Funcionam. E aí, é interessante que essa coleção tem o guia do terapeuta e o guia do paciente. A capa não é tão aesthetic, né, assim, mas é bem interessante. Não é tão bonitinha. Você fala, não, dá vontade de ler esse livro, gente? Eu não sei. Sei, eu gosto. Esse livro é muito bom, gente. Desculpa me intrometer, mas esse livro, nossa, é muito bom. Eu gosto da capa, eu acho ela linda. Você gosta da capa? Que interessante. Eu acho minimalista, eu gosto de coisa minimalista. Interessante saber isso. Tudo bem. É que eu olhei essa capa e falei assim, não achei tão atrativa, né? Mas tudo bem. Aí ele vai falar assim, a cor não valoriza, exatamente, né? Se fosse um azul ali, não sei, enfim. Aí tem esse livro que a gente vai conversar sobre ele, do protocolo que ele trouxe, né? Aí a gente vai estar agora numa discussão se a capa é bonita ou não, cadê? Enfim, aí vai ter... Ele vai falando, né? Tipo, olha só que interessante. Vai explicar o que é ansiedade. Vai identificar, né, um modelo cognitivo da ansiedade. Uma situação empírica. Vai falar da questão da vulnerabilidade. Aí vai começar, falar da avaliação, das intervenções cognitivas, das intervenções comportamentais. E aí como que é a terapia pro pânico, a terapia pra fobia, a terapia pro TAG. Enfim, é bem interessante. E aí tem a versão pro paciente, aí perceba aqui, né, aí pro paciente aí a conversa é diferente. Olha o prefácio bem interessante, falando da mente ansiosa, os primeiros passos, transformando a mente ansiosa, encarando o medo com coragem, enfim. É bem legal aí, essas recomendações de leitura, fica aí pra vocês. Deixa eu ver o comentário da Pamela no jogo de livro pela capa. É verdade, Pamela, verdade. Se eu tivesse julgando o livro pela capa, eu ia perder um livro excelentíssimo. Perfeito. Eu achei a capa do paciente bem mais bonita. Eu acho que isso é o mais importante também. Enfim, nossa, por que eu tô discutindo esses pontos? Enfim, gente. Alguns dos aspectos gerais. O que o protocolo de TAG desse livro que vai trazer, e aí do transtorno de ansiedade, o que ele vai trazer, né? Lembrando que é um tipo. Ele vai fazer uma orientação sobre os pensamentos, emoções e comportamentos em geral, questão de normalizar a preocupação também, transformando em processos mais resolutivos e orientados para o problema. Já eu vou falar algumas características do TAG, a Nath já falou também, mas muitas vezes a pessoa ela chega na terapia, ela fala assim, eu não quero mais sentir ansiedade. E faz sentido essa questão dela vir com essa demanda, porque a intensidade, a frequência, o sofrimento significativo é tão alto que ela fala, eu não quero ter isso na minha vida. E faz sentido ela ter essa reclamação. Porém, é interessante a gente ali ajudar nessa questão de regular ali as expectativas
que não tem como se livrar da ansiedade, né? Como se fosse tirar ela e nunca mais aparecer. Também promover a autoconfiança para lidar com as preocupações, aumentar o senso de controle sobre elas. E a gente vai falar um pouco mais o que é esse senso de controle, o que é normalizar a preocupação e tudo mais. E interessante desses protocolos que muitas vezes de 15 a 20 sessões você já consegue contemplar todo o protocolo. Esse é um ponto bem interessante, levantando também aquela questão, né, de ser orientado ao tempo, orientado aos objetivos da TCC. E aí me surge uma preocupação agora, porque é 19h56 e ainda não comecei. E aí, como ficamos, pessoal? Podemos ficar para o próximo encontro, falar um pouco sobre o protocolo? Pode ser? Sim, acho melhor, porque senão a gente fazer correndo, acaba que a gente não aproveita direito. Perfeito. A gente vai falando, vai se empolgando, né? Exatamente. Aí tem essa questão também, né? A gente teve um planejamento e não precisa ficar correndo ali e tudo mais. Né? Uhum. E é sempre importante estar orientado no tempo, né? É bom que a gente já exerce essa flexibilidade quando for atender. Você tem que saber que a gente vai conseguir trabalhar tudo na sessão, assim como a gente consegue trabalhar tudo aqui. Perfeitamente. E tá tudo bem. Isso aí, A gente acessa os slides? A gente acessa os slides? Tá. A gente compartilha, Yuri? Ou a gente acessa só o vídeo no YouTube? Compartilha também os slides. Acho que não tem problema. Tudo bem? Que a autoria é nossa, né? Por mim, não tem problema. Por mim também tranquilo. A gente compartilha então lá no grupo, tá, Lucas? Do WhatsApp do grupo. Vi, obrigado. Nada. Bom, gente. Alguém tem alguma dúvida pra terminar? Ou... Não, ver se o pessoal tem alguma dúvida pra finalizar. Verdade. Gente, eu queria só puxar um feedback mesmo aqui. Foi muito legal hoje. Acho que tá sendo, assim, discussões de altíssimo nível. Tô gostando muito desse grupo. Tô bem contente. Bom, obrigada. A gente também tá gostando muito da interação de vocês. Sinto... E vocês são ótimos mediadores também. Obrigada. Obrigado. Gostei muito também da aula de hoje. O bate-papo. Obrigada, Vanildo. Foi muito bom. Obrigado. Que bom. Eu não consegui assinar a presença, tá? Depois lá no grupo, se vocês puderem mandar para mim. Deixa eu ver aqui. Eu vou reenviar. Ele tá fixado aqui no chat. Deixa eu mandar de novo. Tá fixado aí, gente. Eu vou reenviar. Você tentar preencher aqui. A gente não tá enviando lá não, porque senão as pessoas que não foram... A minha, talvez seja a minha internet. Eu não consegui ouvir tudo direitinho, porque o som tá cortando muito. Eu perdi muita coisa do que vocês falaram. E algumas coisas não estão abrindo aqui para mim. Entendi. Talvez seja a minha internet. E aí... Mas registra a minha presença, porque depois eu estou acompanhando e participei. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, tchau. Obrigada, gente. Estou lendo aqui o chat, o pessoal agradecendo por estudar a aula. Muito obrigada, gente. A gente fica feliz. Vocês tenham gostado. A gente gosta também bastante quando vocês interagem. Qual foi a capa do último livro? A Pamela tá perguntando aqui. Capa do último livro... Eita, que eu me perdi nas abas aqui. Calma aí. Vou voltar. Tá, capa do último livro. Eita, spoiler. Isso aqui. Não, foi esse aqui, ó. Do paciente, né? Vencendo a ansiedade. Não, foi esse aí. É esse daí, Pamela. Vencendo a ansiedade e a preocupação. Pode falar, Cíntia. Pode falar, Cíntia. Tá me ouvindo? Talvez ela tenha dificuldade de... Eu levantei a mão, acho que foi sem querer. Foi.
Desculpa, que eu tô entrando aqui no carro para aula da faculdade. Vou ter até que sair, gente. Boa noite, foi ótimo. Boa noite, tchau. Então é isso, gente. Muito boa noite para todo mundo. E até o próximo encontro nosso. Muito obrigado, gente. Maravilha. Parabéns, Natália. Parabéns, Yuri. Mandaram bem. Obrigada. Boa noite, Paulo.